Gostaria de agradecer também, inicialmente, a todos do Pré-Amar também, por essa apresentação que nós tivemos aqui previamente, os novos equipamentos, enfim. Muito nos orgulha saber que nós temos profissionais que diariamente têm se dedicado ao estado da Paraíba. Então, passo a palavra agora, doutor João Rafael, para que ele possa dar as duas primeiras. Seja bem-vindo, gente. Mais uma vez, ainda bem, né? Orgulho grande ver que lá fora a ciência sendo mostrada na prática. Ela já vem sendo mostrada na prática, é verdade, né? Vídeo a nova técnica Baiana Traição. Não sei se posso falar aqui, não. E a Secretaria de Ambiente do Estado informam que o governo do Estado vai executar, tá? Primeira parte de obra prevista na nota técnica para a avaliação. Então, a gente tem a ciência saindo de dentro, né, do papel e saindo dentro da academia em várias camadas, né? Ela sai de dentro da academia, quando ela vem para cá, e ela dialoga com o Ministério Público como fiscal da lei e ajuda esse exercício da fiscalização, abrindo os olhos, fazendo com que o Ministério Público perceba que, em determinadas situações, sozinho não consegue nada, e também ajuda, né, na construção da compreensão dos gestores, que muitas vezes, por mais que sejam gestores de instituições, por acaso tenham bastante recursos, dificilmente conseguem, né, juntar tantos profissionais relacionados a uma mesma área. Nem se diga quando a gente trata de municípios pequenos. Muitas vezes vão ter um, dois engenheiros, nunca que teriam, por exemplo, contratado seus quadros um oceanógrafo, um biólogo, marinho, né? E aí o Gramar vai entrega, né, digamos assim, essa consultoria, assim dizer, para todos esses municípios na costa da Paraíba. E aí eu falo isso para chegar em um outro ponto, tá? É que quando o conhecimento é produzido pelo os cientistas do Pré-Amar, me parece que ele é produzido em duas camadas. Ora, não vou, digamos assim, destrinchar uma dessas camadas, vou falar de maneira genérica. Uma camada é aquela camada composta pelo meio físico, meio biológico, meio socioeconômico, que vai analisar as dinâmicas costeiras, a vida animal, os impactos na vida da sociedade. Essa camada é uma camada que, obviamente, ela é submetida ao escrutínio público, ao escrutínio do painel científico, mas que é uma camada que ela sempre vem muito bem recheada, né? Ela sempre vem muito bem embasada. Existe uma outra camada, que é a camada de proposituras de execução de projetos. Essa é uma camada que vem, e com o acordo foi consolidado, principalmente decorrente de questionamentos de gestores que diziam: não, mas é muito bom dizer que não pode, mas e como pode? Né? E está lá, né, no nosso acordo, que o Pré-Amar tem que estudar, tem que dizer quais são os problemas e não também fazer proposições. Essa é a segunda camada que eu quero falar, que das proposições. Certo? Existem vários tipos de proposições, já está muito claro para a gente, vai depender das nuances de cada caso. Em Bahia da Traição, as proposições também passavam por um viés muito mais técnico, né, muito mais voltado para instrumentos propriamente ditos de contenção da erosão costeira, tendo sido, desde cara, enxergado a necessidade da colocação do invocamento para salvaguardar aquela estrada, etc. E depois, parte de outros levantamentos, aqueles arcos submersos, e se cogita, inclusive, executá-los com blocos de recifes artificiais. Mas, a depender do caso concreto, as proposições elas podem ser proposições que têm miríades de possibilidades. Certo?
A situação, e aí não quero antecipar, mas a situação da Praça do Sol Nascente, quando o Preamar propôs questão de diminuição de rua, é uma promoção. Foi, não, estou cumprindo meu papel porque eu tenho também propor. Não quer dizer que essa proposição é a única, até porque, nesse caso concreto, a proposição ela passa por um outro viés, é o viés urbanístico, que deve ser considerado. Poderia ter mil outras opções. Poderia. Poderia, por exemplo, uma proposição de dizer, não, vamos fazer, diminuir, não sei quantos metros quadrados na praça, mas, não, a praça tem 500 metros quadrados, vamos diminuir para 100 metros quadrados e vamos fazer uma torre vazada. É uma proporção que diminuiria, não chegaria de impacto ao mar. Não, mas a torre tem que ter só até 3 andares. Certo, vamos tentar encaixar em 3 andares. É uma proporção de viés urbanístico, para tentar compatibilizar a proposta de recuo. Poderia vir outras proposições. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer realmente uma praça menor e tentar um outro local para fazer outra praça. Vamos discutir o outro TAC. Veja que cada caso concreto, as proposições podem ter inúmeras possibilidades. E o que vai aparecer, as possibilidades eram bem mais reduzidas em proposições, porque não tocavam em viés urbanístico. Eu acho que é isso, né? A proposição do pré-amar, no caso da Praça de Sol Nascente, ao indicar regula, toca em viés urbanístico. E aí eles têm a coragem de propor, porque estão desincumbindo o seu mistério, mas a proposição ela não é vinculante para a prefeitura. A prefeitura pode estudar outras proposições, né, de adequação, ou pode também discutir, rebater os argumentos técnicos científicos em relação ao recuo. São duas frentes que se pode atuar. Uma, não, vamos rebater os argumentos técnicos científicos sobre o recuo. Esse debate, esses argumentos técnicos científicos. Não. Não temos condições de rebater esses argumentos técnicos científicos. Então, vamos debater a proposição. Não gostei da proposição. A prefeitura vai estudar outras proposições. Então, para vocês estão dispostos a me ajudar com outras proposições? Enfim, o, o, se uma palavra resume tudo que eu estou falando, é complexidade. Complexidade. A complexidade ela vai desde a discussão científica, puramente científica, daquilo que vai alterar a dinâmica costeira ou não, aquilo que vai aprofundar a erosão costeira ou não, até a miríade de possibilidades que podem vir de soluções e consequências de soluções. O recuo é a solução, segundo os professores, mas as consequências da solução, como fazer? Aí vem outras e outras proposições. Mas, enfim, é complexo, a gente tem que trabalhar com argumento técnico sempre, tentar estratificar o pensamento com, sei lá, dezenas de ramos de conhecimento jurídico, centenas de variáveis, não é fácil, mas a gente precisa conseguir sistematizar o nosso pensamento, saber em cada camada que se está discutindo. A primeira camada é a camada da câmara costeira sempre. Certo? Enfim, não sei se eu me fiz entender o que eu estou falando, porque me parece tão complexo, às vezes tão, enfim, chega a me perguntar, fica tão impalpável, mas eu queria, antes que se iniciasse realmente as apresentações, os debates, tivesse em mente primeiro uma coisa, todos os órgãos municipais aqui presentes. As proposições, principalmente quando elas envolvem alteração na cidade em si, elas não são vinculantes, elas não são imposição e não são no sentido de que é uma audácia. Não, é uma ajuda. É uma ajuda. Pode ser que não seja melhor, pode ser que se chegue a outra. Mas, antes disso, a dinâmica costeira, a erosão, a manutenção das praias, seja em um ponto ou em outros, é um ponto que deve ser, primeiramente, debatido em nível técnico-científico, certo? Eu vou passar a palavra, já falei demais, né? Já comecei atrasando a reunião, tanto no científico como falando muito.
Passar a palavra para o doutor Bom, depois voltar a palavra para o nosso presidente. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor João, Rafaela, pelo convite para participar. Acho que você pontuou muito bem e eu completei agora 20 anos no poder executivo, né, executando projetos. E eu posso dizer assim que o Pré-Amar, assim, na ótica do gestor, para mim era um sonho, né? Você receber uma solução de um time de consultoria, como você colocou, tão multidisciplinar, que é humanamente impossível qualquer prefeitura ter esses profissionais, e eu sou engenheiro, né, civil, e com essa experiência que eu estou tendo nesse debate, eu vi que eu não entendo absolutamente nada desse tema. Né? A última camada que você está falando é a parte de engenharia na hora de executar, talvez, mas assim, a dimensão aí em questão é a dimensão de cinética marinha, é outra coisa, é uma outra coisa. E do ponto de vista do gestor também é um sonho, porque eu lembro quando eu entrei na prefeitura de João Pessoa em 2005, no saguão de entrada, já tinha uma grande maquete física da solução costeira ali para aquela problemática de erosão ali no Farol, naquela região. Em 2005, já era da gestão passada. E na dinâmica política, comumente, e é um projeto em grande envergadura, você leva 4 anos ali para um projeto, aí quando vai aprovar, ou o governo não é alinhado, aí o órgão ambiental já por si só tem muita dificuldade de aprovar, e aborta o seu projeto anterior, busca uma solução nova. E nessa brincadeira, só que eu estou vendo, são 24 anos debatendo isso. E por que eu disse que é o sonho do gestor? Porque esse empreendimento, essa solução que será debatida com todos, né, técnica e gestões municipais, ela já sai praticamente alinhada com toda a sociedade que pode debater esse tema, tanto de órgãos licenciadores, está aqui a Secretaria do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, academia que forma, Ministério Público. Eu sou um gestor, receber essa solução para mim seria um sonho, né? Assim, pela experiência, além da economia de tempo com a IARIMA, né? Que esses dados já vão estar ali. Então, e a forma como foi construída isso, né? Essa solução, que era uma crítica que eu fazia, inclusive interna, no início desse debate. Vou para o outro lado agora. Os órgãos ambientais sempre diziam essa solução não presta. Aí a gente ficava lá, e aí? Né? Agora diga que presta. Então, agora a proposta do Pré-Amar é que se propõe soluções que sejam debatidas com todo mundo e que se bote o dedo, para que se acabe o debate depois dessa solução escolhida. E aí parte para o licenciamento e execução. O Bahia da Traição está aí no primeiro caso, o governador já está estruturando, se tiver alguém aqui do Bahia da Traição, a gente está aguardando até a documentação da Prefeitura para a Secretaria de Planejamento do Estado, né? Acabei de perguntar para o secretário Gilmar, para formalizar esse convênio com a Prefeitura já para executar essa primeira etapa. Acho que era só isso para não me alongar. Muito obrigado. Vai a traição. Se tiver outra ressaca e não tiver enviado a documentação, ele vai botar a culpa no município. Não vai rimar, não, viu? Ao falar, hoje fica as fotos, e com essas fotos eu queria dizer que faz 6 meses antes que o governo do Estado determinou fazer Só e até agora. O microfone está saindo na gravação. Só fazer a verificação do fora, porque já é a próxima pauta, né? Para a gente poder só avançar rapidinho. Dadas as boas-vindas gerais, passa agora a verificação do quórum. E pelo que a gente verificou aqui, constam presentes João Pessoa, Cabedelo, Conde, Bahia da Traição, Lucena, Pitbull, SPU, IBAMA, Cinep, Sudema, SEMAS, MPF e Preamar. Não estão presentes na nossa relação e, se estiverem, por favor, se manifestem o município do Conde, Mataraca, Marcação e o ICMBio. Confere? Mataraca está presente. Perfeito. Então, nós temos quórum. Passo agora a discussão da ata da reunião anterior, da segunda reunião ordinária do painel científico. A minuta foi enviada no dia 18/7 por e-mail e não houve nenhuma manifestação solicitando alterações. Então, por favor,
Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Não havendo manifestação, aprovado por unanimidade. Passa agora ao item 4, projeto emergencial da Bahia de Traição, com a palavra a Cineb, para realmente falar para todo mundo como é que está a situação hoje do projeto, e posteriormente o município também pode se manifestar. Eu peço aos oradores que, quando forem falar ao microfone, por favor, se identifiquem para que a gente consiga redigir a ata. A palavra do Tom. Só para esclarecer o que aconteceu depois da definição daquela nota técnica, a gente encaminhou aquele material com a ata de vocês para a Secretaria do Infraestrutura do Estado e fez uma formalização lá para o Ministério da parte específica de Defesa Civil, como é que chama? O Ministério da Defesa Civil também, para ver uma possibilidade deles, e fez até o governador foi lá despachar no Ministério, e essa resposta até hoje não veio, né? A gente ia definir se eles iam custear, se eles não, ou parte, ou totalmente, se não, o Estado intelectual. Como essa resposta não veio, até agora, semana passada, o governador já decidiu que ele iria custear o Estado sozinho aquela primeira intervenção. Então, aí, a partir dessa semana, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria Gilmar, está estruturando junto com a Prefeitura, pediu a documentação para formalizar o convênio e marcar já essa assinatura. Essa é a explicação. Perfeito. Com a palavra ao município do Bahia da Traição. Boa tarde, meu nome é Marcelo Ferreira, secretário de Meio Ambiente do município. Eu venho aqui trazer a preocupação do município, porque é um município que, com a ação do mar, ela avançando naquela via que só tem agora 4 metros que eu vi hoje, ao sair de lá, vai adentrar dentro do rio de água doce e nós vamos ter um prejuízo bem muito maior que o que nós estamos trabalhando aqui desde 6 meses. Então, eu faço um apelo às autoridades que façam o esforço junto a, se é que é, a SUDEMA, para liberar esse procedimento e a gente faça com que seja executado isso, como diz o ditado, ontem, porque nós vamos tomar água salgada. Muito obrigado. Fazer só a sugestão, assim, como vai ser um convênio do Estado vai transferir o recurso para a Prefeitura, né, que vocês puderem adiantar lá o projeto, ter referência, né, para essa contratação. Porque ou a licitação ia ser pelo Estado ou pelo município. Então, como o governador tomou essa decisão semana passada, eles já vão se adiantando com esse processo e lendo lá para enviar a documentação para a formalização do convênio. Mas, assim, essa outra parte da contratação, você já corre com isso ganha tempo. Bom, com relação ao licenciamento ambiental, para que nós tenhamos uma atualização com relação ao projeto emergencial da Bahia de Traição, a última informação que eu tive, conversando com o superintendente, doutor Marcelo, é que foi aberto o processo de licenciamento na SUDEMA, mas ainda não foram anexadas as documentações necessárias para a obtenção da licença. Então, não havendo mais discussões com relação ao projeto emergencial da Bahia de Traição, passo agora para o item 5. Análise da nova proposta da Praça do Sol Nascente, enviada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. No dia 10/7, foi realizada uma reunião de apresentação da nova proposta. O representante da Prefeitura de João Pessoa, a equipe do CREAMAR. A proposta foi discutida e foi aberta a possibilidade de novas adequações pela Prefeitura para apresentação hoje. Então, neste momento, faculto a palavra aos integrantes do município de João Pessoa para que eles possam fazer a apresentação ou consideração sobre a nova proposta, se houver, pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Senhores, então, com a palavra.
Boa tarde a todos. Meu nome é Israel. Eu estou como secretário executivo da Secretaria de Planejamento da cidade de João Pessoa. E eu vou dividir uma apresentação muito rápida, muito sucinta. Eu vou dividir ela em 4 partes. No primeiro momento, houve a apresentação da nossa primeira proposta, projeto do lado esquerdo, que tratava da correção e um lançamento inadequado de drenagem aqui na parte mais a sul da praça, organização completa dos comerciantes que hoje se encontram de forma completamente desordenada, inclusive com lançamento de esgoto irregular no local. É uma região hoje que sofre muito com a precarização e o projeto prevê exatamente esse ordenamento. Essa proposta foi apresentada pelo município de João Pessoa para o comitê científico e posteriormente nós recebemos uma orientação, uma recomendação do comitê para que nós recuássemos a praça em 15 metros, que seria a segunda imagem, de forma que, baseado na linha de petição direta que foi realizada no dia específico, de forma que nós livrássemos a área, né, que a medição direta identificou. Essa proposta, né, apresentada pelo comitê, nos geraria um transtorno, inclusive, com análises feitas pela própria Secretaria de Mobilidade, do Superintendência de Mobilidade Urbana, em relação à mobilidade da região, uma região com mobilidade bastante restrita, e essa via é uma das vias mais importantes para o bairro. Outro fato que seria inviabilizado, e esse inclusive vale muito salientar, é a questão da locação dos comerciantes. Com a redução da área de praça, em consequência do recuo da praça, ficaria praticamente inviabilizada a locação dos comerciantes que estão hoje na região. São 14 cadastrados. Na primeira proposta nós temos 17, na segunda tivemos já que reduzir para os 14 para poder caber. E acredito que seja basicamente isso que tem que ser dito em relação às solicitações e às recomendações do comitê científico. Nessa imagem nós temos a contraproposta que foi apresentada pela Prefeitura de João Pessoa, e aqui cabe destacar alguns pontos que levamos em consideração. Fizemos um recuo médio de 5 metros, né, em algumas áreas, alguns pontos esse recuo foi superior a essa dimensão. Toda a linha de medição direta do comitê científico foi respeitada, com exceção desse ponto mais a sul, como comentei anteriormente. Nós entendemos haver um orçamento de águas pluviais inadequado, irregular, e que, inclusive, o nosso projeto prevê essa correção. Então, é uma área que sofre hoje com a erosão devido a essas águas pluviais e que seria corrigido. Vale salientar também que nós acrescentamos uma rampa mais acima, uma rampa mais abaixo na praça, viabilizando esse passeio também dos transeuntes, das pessoas que estão fazendo uso da praia. Uma organização dos comerciantes, como eu falei anteriormente, na nossa primeira proposta era 17 comerciantes, e com a readequação nós tivemos que reduzir para 14. Então, são aqueles boxes, dos fileiros de 7 boxes, de frente para o outro. E esse recuo, como eu já disse, né, de 5 metros, que nós pensamos, conforme solicitado pelo próprio comitê científico, e uma reparação de área de restinga, e acredito que seja basicamente isso os pontos mais importantes a serem trazidos. Tem também a possibilidade que foi acatada, também constava na recomendação do comitê científico, que é a construção de um pier na região mais a norte na praça, né? A prefeitura entende como, inclusive, uma proposta adequada e que ficou internamente para nós executarmos no segundo momento, na segunda etapa. Sério? Tem como você falar sobre eventuais estruturas de contenção? Tem como você falar sobre eventuais estruturas de contenção no mar nesse segundo projeto, nesse segundo marco que eu estou pensando? A priori, vale destacar que a concepção pensada foi uma proteção em estaca prancha, estaca metálica, mas nada impede também que a prefeitura busque outras soluções de contenção à erosão. Não tem nenhum impedimento, né? Nós utilizamos essa solução. No primeiro projeto tinha, nesse segundo recuo 5 metros também tem, é isso? Isso, perfeito. Entendeu? Não haver mais considerações,
pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Passa agora, então, a palavra, as considerações da equipe do pré-alar sobre a nova proposta apresentada. Quem vai? Professor Cláudio. Boa tarde a todos e a todas. Sou Cláudio Dimas, coordenador do pré-amar. Como mencionado, nós tivemos uma reunião no dia 10, né, com a prefeitura, para debater essa contraproposta. E durante, né, a reunião e após a reunião, nós reunimos internamente a equipe de pesquisadores e reanalisamos detalhadamente, né, tentando fazer essas considerações, ou absorver essas considerações da prefeitura, mas, tecnicamente, identificamos que não é possível, ou nós não recomendamos, né, que a praça não tenha esse recuo mínimo de 15 metros. Sim. Não, o mínimo que a gente propõe, né? E aí a gente elaborou um parecer técnico para entregar, não sei se é para ser lido agora, mas eu posso ler pelo menos a conclusão, né? E assim, eu queria lembrar, né, que a gente já vem discutindo esse assunto desde fevereiro, né? Então fazem 6 meses que a gente está analisando essa situação, foram várias reuniões, tanto internas como institucionais com a própria prefeitura, né? No painel científico passado, a gente trouxe aqui a nossa nota técnica, apresentou, se eu não me engano, a prefeitura não estava presente, estava, né? Estava, né? Só não teve a contraproposta, né? Não foi isso. No último painel, você apresentou e foi. Então, na hora não teve nenhum tipo de questionamento. E assim, levantamos vários dados em campo, dados primários, dados secundários, por físico, biológico, socioeconômico. Aqui no painel a gente tem os representantes, né, dos 3 meios, o professor Braulio, o professor Gustavo e o professor Larissa. E principalmente a gente entende que não quer fazer nenhuma interferência na questão urbanística, nem no projeto arquitetônico, isso não é da nossa competência, mesmo porque os nossos pareceres eles servem para subsidiar a tomada de decisões, né? Mas o que a gente entende é que a gente precisa manter as características naturais de uma praia na região, garantindo tanto aspectos ecológicos relacionados à faixa de restinga, a faixa de praia e a conectividade com outros ecossistemas, como os recifes costeiros. A gente entende que, do ponto de vista socioeconômico, a manutenção de uma praia com características naturais permite o turismo, permite o bem-estar, permite a beleza cênica. A gente entende também que qualquer estrutura rígida que esteja confrontando as ondas vai causar processos erosivos locais ao norte, comprometendo aí sim, né, o uso da praia e a biodiversidade, né? E a beleza cênica. E o patrimônio também. E o patrimônio também. Então, idealmente seria um recuo ainda maior, né? Ainda maior. Se a própria Conama coloca 300 metros, né? Mas a gente não vem ao caso. A gente sabe que ele tem a limitação. Então, esse recuo é para manter a praia, permitir que exista uma praia no local. Nossa nota técnica original tem 74 páginas, se não me engano. E umas 7 páginas de referências bibliográficas. 70 fontes, especialistas na área. Então, não está discutindo mais se vai acontecer. Não está apontando que vai acontecer. Eu acho que fugir desse debate, ou melhor, querer debater isso é querer debater a terra plana, né? Então, a gente tem que entender que é uma tomada de decisão, que não cabe a gente, mas a gente está apontando e está alertando. Se fizer um recuo menor, que não permita a recuperação da restinga e nem a estabilização dos sedimentos, não vai mais ter praia no ponto mais oriental das Américas, né? Então, deixo aqui a palavra
com os representantes coordenadores de e-mails, se quiserem complementar. Mas antes eu só vou ler o suprassumo aqui, então, do nosso parecer técnico. Se quiser, dá para botar aí, ó. Tá naquela pastinha. Não. Não tinha 2 PDF? Parecer técnico, isso. Então, só reforçando, né? O objetivo primordial. Pode colocar. É. Eu vou ler aqui que é melhor. Não dá para dar zoom, né? Tá? Então, reforçando que o objetivo primordial do comitê científico é subsidiar as decisões. Nós não temos esse papel, não temos essa atribuição aqui no painel. Mas estamos apontando que, sem um recuo mínimo de 15 metros, não existirá mais praia no ponto mais oriental das Américas. Então, aí tem toda uma descrição do que rolou, né, de todas as reuniões, estudos, etc., documentos que foram solicitados, trocas de e-mail, etc., né? E aí tem mais algumas argumentações técnicas, pode parar um pouquinho, né? Nós trabalhamos aqui só nessa nota técnica com 16 pesquisadores especialistas na zona costeira, mais 11 pessoas de apoio, né? Da Universidade Federal, do Instituto Federal, da Universidade Federal de Pernambuco, de oceanógrafo, geógrafo, biólogos, engenheiros, enfim, né? E a gente, então, indica, né, que não é recomendável utilizar essas estruturas rígidas e, por fim, ali, pode descer mais, aí, né? Então, a nossa equipe recomenda, né, manter as indicações e recomendações da nota técnica 02, né, especialmente o recuo de 15 metros na obra e a não utilização de estruturas rígidas que enfrentam as ondas, descaracterizam a paisagem natural, prejudicam a biodiversidade, eliminam o sistema praial e trazem uma alternativa ambientalmente arriscada para a conservação de áreas sensíveis do entorno. Então, esse é o nosso posicionamento, né? Independente de que tipo de obra que tenha lá, pode ter 3 andares, como for falado, rampa, pode ter heliporto, pode fazer o que for mais adequado do ponto de vista urbanístico e da gestão, né? Mas a recomendação do ponto de vista ambiental é que não se faça nenhuma estrutura rígida que enfrenta as ondas. E recuo de 5 metros não vai adiantar. Infelizmente, porque não vai ter como recompor, recuperar a restinga, não tem como estabilizar o sedimento e não tem praia para usar por essa faixa tão estreita, né, que foi proposta. Pera aqui, ó. Tem digital também, tá? Você pode fazer. Reflexo. Obrigado. Mais alguém? Obrigado, professor Cláudio, pelas considerações. Algo mais a acrescentar? Não. Tá. Então, pelo que pude perceber, o pré-amar demonstra estar contrário à proposta feita pelo município de João Pessoa. Passamos, então, à votação da nova proposta da Praça do Sol Nascente. Quem estiver favorável, por favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Eu não entendi isso. Colocar em votação agora a nova proposta A nova proposta da prefeitura. da prefeitura. Isso. Tem uma questão de ordem. Por favor, senhor, se manifeste dizendo seu nome e qual o artigo da questão de ordem que o senhor está se referindo. Boa tarde, meu nome é Vitor, estou aqui delegado pela Prefeitura de Pitimbu. Uma questão que posso seguir procedimento. Aqui está se falando na questão da Praia do Sol de uma pessoa, não é isso? Pronto. Então, uma questão dos Seixas, que fica em João Pessoa.
Só para a pergunta ali. Esse material que foi desenvolvido pelo Comitê Científico já foi disposto para todos no painel, por e-mail, no grupo. Então, a pergunta que posso ser também perdido no grupo. Todo o material foi enviado por e-mail, E-mail para todos do painel. todos que compõem o painel. Ok. Aí, essa explanação aqui, que é só para esse arremate e votação, aí se faz o parecer completo, não é isso? Aí a proposta que foi aprovada por aqui é a recomendação feita oficialmente pelo painel para o município. Ok, isso. Obrigado. A proposta que, no caso, é aprovada pelo comitê. Então, Painel. só lembrando que, na verdade, o painel científico ele apresentou uma nota científica extensa sobre a situação, é isso. Houve a suspensão da reunião passada, porque você pediu para fazer uma proposta, e hoje os professores reiteram, né, a primeira análise, é isso que eu estou compreendendo, reiteram a primeira análise dentro do científico, formando que o recuo deveria ser muito maior, mas já se fez uma análise no mínimo necessário, seria 15, consequentemente 5, não seria suficiente. Não é isso? É isso que eu estou compreendendo. Tá. E é só para assim, eu não ficar gerando mais, mas o que eu percebo é o painel científico afirma que o mínimo para manutenção da praia, da biodiversidade, enfim, da beleza cênica, do patrimônio, o mínimo para que não haja consequências em outros pontos do litoral, esse mínimo é os 12, ou seja, só é viável a praça, os 15, quer dizer, só é viável a praça se tiver um recuo de 15. É isso que de outro lado, a prefeitura informa que não é viável praça se recuar 15. Se bate, né? É uma consulta técnica aqui. Esses 15 que foram definidos pelo painel tem a ver com a solução de contenção que eles tinham proposto, estaca prancha, e isso nada a ver. Porque como eles se puderam alterar, se isso poderia chegar a 10, era uma coisa. Não. Os 15 metros foram Larissa do painel do Grama. Os 15 metros que a gente chegou foi medindo em campo e também a partir de imagens elaboradas por drone. Fomos a campo na maior maré do ano, a maré astronômica estava em torno de 2,7 metros. Isso quer dizer que a sequência, tá certo, de maré maior que todo o tempo, assim, para o estado. Se tivesse acontecido um fenômeno meteorológico, a ação da onda teria sido muito maior, então a gente teria até medido mais ao continente. Então, não foi feito apenas por uma medida aleatória, em um dia qualquer. A gente escolheu um dia específico para isso, justamente para a gente ter essa medida, né? Então, a partir dali, a gente resolveu também pegando dados do meio biológico, que já vinha fazendo o monitoramento de aves e também das tartarugas, com o projeto Guajuru. Então, coincidiu justamente com a linha, né? Onde a onda bate e onde também as tartarugas conseguem se manter ali para fazer o ninho. Se eu for fazer só uma bem rápido. O que eu vejo aqui que é agendável eu vou dar uma posição, não é nem como integrante do painel científico, né? Mas realmente como puramente Ministério Público. Eu estou compreendendo aqui há um risco alto, relevante e embasado cientificamente de que
podemos perder a praia se ela for executada, seja no projeto inicial, seja com recuo de 5 metros. E aí a pergunta que se faz é viável correr um alto risco de se perder uma praia para ter uma praça nesses moldes? Eu acho que isso é uma pergunta que a prefeitura teria que se fazer e responder. E no exercício muito costumeiro no neoconstitucionalismo da execução da compatibilização de valores funcionais tutelados, quando você faz uma ponderação de interesses, o jogo nem sempre é de tudo ou nada. Minha pergunta foi uma pergunta de tudo ou nada. Ou praça ou mar, ou praia. Ou praça ou praia. Quando se pondera, se tenta compatibilizar. O pessoal do Pré-Mar, vocês tentaram fazer a compatibilização recuando 15. Isso foi um exercício de ponderação. Né? Vamos recuar 15 para ver se a praça se mantém. O painel científico diz que essa ponderação não é suficiente, porque deveria ter um recuo muito maior. 15 já é o mínimo. Vocês insistem que, não, a nossa ponderação máxima é o 5. E aí, vai se encaminhar para a votação, independente da votação, o que eu coloco para hoje uma pessoa refletir é: será que o exercício máximo da ponderação e conciliação de valores funcionalmente tutelados é o recuo de 5? Não há nada que a prefeitura de uma pessoa possa fazer, e a gente tem que trabalhar realmente no jogo de tudo ou nada, porque no jogo de tudo ou nada me parece óbvio que a praia vai ganhar da praça. Quem pediu a palavra também foi Rubens, da prefeitura de João Pessoa. Boa tarde a todos. O Rubens Falcão, o secretário de Estrutura da cidade de João Pessoa. O que eu quero ponderar aqui, depois do que foi discutido, eu quero defender a situação proposta pela prefeitura, no nosso entendimento, para resolver um problema seríssimo de drenagem com essa proposta que está provocando uma erosão enorme, vai resolver um problema seríssimo de lançamento de esgoto na praia, vai manter os comerciantes com a sua dignidade, o seu ponto que está lá há 30 anos, e vai recuperar, restabelecer 5 metros de restinga. Existe o ótimo, doutora secretária, não secretária, existe o bom. Seria muito bom se a gente pudesse recuar os 300 metros que o professor colocou aqui, mas iria prejudicar todo o bairro. Nós temos esse mesmo problema na João Pessoa, por exemplo, no lugar dessa, para a gente recuar os 15 metros, tem que recuar os prédios da praia. Então, tem que existir outras soluções, nós, juntamente com vocês, buscarmos essas soluções. João Pessoa trouxe um bom, uma pessoa não conseguiu trazer o pano. Quem conhece a Praia do Seixas sabe o problema de mobilidade ali naquela região. Quem conhece os comerciantes sabe que eles estão lá, naquele ponto, há 30 anos. Existe um esforço muito grande de mantê-los no local. Agora, a pergunta é: se não fizer nada, existe a possibilidade também de não fazer nada. O mar vai avançar e vai derrubar com tudo, né? Como o Michel colocou aí. Então, assim, nós estudamos, nós reavaliamos também, nós passamos algum tempo discutindo a proposta dos 15 metros e não conseguimos chegar no outro, infelizmente. Nós estamos propondo aqui o bom, que é fazer um recuo, restabelecer a área de restinho de 5 metros, resolver o problema da drenagem, resolver o problema do esgotamento sanitário e manter os empregos. Obrigado. O professor Cláudio também pediu a palavra. Só- Antes do senhor começar, professor, gostaria também de convidar a voltar para a mesa do doutor João Rafael, que isso vai também assumir os trabalhos aqui da mesa, vai assumir a presidência, porque eu teria que me retirar, fui convocado para uma reunião de urgência. Não vou fugir da raia, viu, professor Cláudio? Mas eu vou passar também a presidência para o doutor João Rafael, que eu tenho certeza que irá conduzir muito bem bom. Obrigado, secretário. Então, pessoal, mas eu gostaria de fazer só uma complementação, viu, Rubens, né, pessoal da prefeitura, e também todos os outros participantes do painel científico, que agora foi muito rápido, né? Só trouxe um suprassumo aqui de uma decisão que foi, de uma recomendação que foi construída durante 6 meses. Então, nesses 6 meses, a gente não ficou
sendo eco-xiita e nem irredutível e nem pensando no ótimo. A gente também tentou chegar no bom, né? E nessa decisão, ou nessa, falhas, né? Nessa recomendação, a gente indica também alternativas, né? Então, a gente não está falando só de dizer que não pode, né, que não é recomendável, que não tem estrutura rígida enfrentando as ondas. A gente também traz possibilidades de soluções que devem ser colocadas na mesa, né? Esse recuo que a gente está falando, a gente não está falando de demolir prédio nenhum, demolir casa nenhuma, é só fazer um rearranjo de uma via de acesso numa faixa de cerca de 300 metros, se eu não me engano, 150 metros, 250 metros de extensão. Então, são duas faixas de rolagem, podendo usar isso como foi feito no Busto da Mandaré, que é um ponto turístico super procurado, valoriza o pedestre em detrimento dos veículos. Então, esse recuo ele não está precisando derrubar nenhum prédio, nenhuma casa, nenhuma desapropriação. É só fazer um manejo do trânsito numa faixa de 150 metros de uma rua no final do bairro, que quem mora lá... Oi? Pois... Tem como colocar a imagem? Não, mas deixa, não tem problema. Tem problema. Está na nota, está disponível no site do Ministério Público, foi mandado por e-mail, mas só estou lembrando. Então, essa é uma das possibilidades. Né? A gente também tem a possibilidade, ou sugere, né? Tem 2 lotes ao norte, colados na praça, que não tem ocupação humana, não tem comércio, pelo que a gente verificou, estão em estado de abandono, sem cumprir função social, poderiam ser desapropriados e utilizados para fazer a extensão da praia, da praça, considerando esse recuo de 15 metros. Né? Essa é uma outra alternativa. Né? Então, assim, quando a gente coloca na nossa nota técnica 02, 74 páginas de argumento, boa parte, talvez 30%, são de sugestões, são de ponderações, são de análises. Né? Da mesma forma que aqui nesse documento, não, aquele PDF que foi aberto anteriormente, nesse parecer técnico, no final a gente também aponta propostas lá no final. Né? Pode descer tudo aí? Aí. Só dá um zoom, faz favor. Pronto, do número 1 em diante. Tá? A gente aponta, né? Que então, esses cerca de 150 metros, que é a área útil ali, né? Podem ser utilizados para esse recuo. A gente aponta que pode-se, né, nessa área, utilizar soluções híbridas de trânsito reduzido ou mais lento. A gente indica que podem ser utilizados os lotes ao norte, 03, 04, que estão na Filipeia, né, indicados com essa numeração. A gente indica também que, como foi mencionado, essa área é uma área de nidificação de animais silvestres, de tartarugas, de pássaros. Portanto, é uma área de proteção permanente por natureza. A gente indica que também deve ser considerada a revisão do licenciamento ambiental que foi feito pelo município de João Pessoa, né? Pela própria Secretaria de Meio Ambiente, porque a gente compreende que ali a gente está trabalhando com vários ecossistemas de diferentes biomas, né? Que estão interconectados. Então, por se incluir ecossistemas marinhos e terrestres, né, a gente recomenda que seja um licenciamento ambiental feito pela SUDEMA, tá? É mais um detalhe que eu havia esquecido de mencionar. Tá certo? Mas, ó, o senhor não vai entrar na seara de detalhar tecnicamente tudo, né? Já foram 6 meses de trabalho, como eu falei, está tudo disposto nas nossa nota técnica. E, enfim, daí cabe agora saber que caminho tomar. Gente, eu fui incumbido de esse trabalho. Já estava tentando continuar com o Bom Dia Cidade Grande.
Eu vou tentar, porque quem não está expert no regimento é ela, a assessoria dela, eu vou tentar conduzir. Mas, enfim, parece que já o tema já foi debatido mais de uma vez, né? Já foi debatido mais algumas vezes, já vamos debater mais de uma vez. Então, não resta outra coisa a não ser a gente realmente coletar os votos, né? E aí, de agulha também, eu acho que os votos, minha sugestão é que os votos sejam coletados como se a primeira nota técnica do PREAMAR está acolhida, aprovada pelo painel científico, né? Que a nota que consubstancia, né, a análise técnica como todo, e que essa primeira nota técnica, a nota técnica informa a necessidade de um recuo mínimo da praça em 15 metros, para salvaguardar todos os pontos que já foram falados aqui, certo? Eu vou tentar colher a votação dos votos, tá? Se uma pessoa logo vota contra a nota técnica, não é isso? Só me lembro que uma pessoa, são 2 votos, isso? Uma pessoa do acordo postura do seu filho de ataque, ela está nos autos levados por 2 pelo Fernando Mosquito, tá? Ele vai contando aí. Cabedelo aprova ou desaprova a nota técnica do PREAMAR? É a prova. Mas gostaria de fazer só uma ressalva. Me preocupa quando eu vejo uma questão, quando se coloca uma variável quantitativa do recuo, e aí se tirar o método do desenvolvimento da pesquisa, da produção do conhecimento, mas ao mesmo tempo me apostando ao que o secretário levantou, da relevância do projeto para resolver problemas que são problemas cruciais do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da costeira. Então, eu acho que, e aí é uma sugestão minha, olhando a situação como, e conheço um pouco, né, da questão da geomorfologia costeira, da questão ambiental em si, eu acho que valeria a pena, apesar dessa recomendação da nota técnica, né, no seu avaliação, que a prefeitura pudesse executar o projeto, né, adotando, primeiro, a modificação, eu acho que é a questão da estrutura rígida, né, eu acho que depois de ser pensado com outra possibilidade de uma intervenção, de uma estrutura, digamos assim, mais permeável, com enroncamento que pudesse dissipar energia de onda, enfim. Eu acho que existe uma alternativa. Eu acho que uma outra questão é estabelecer um monitoramento, como é que essa questão na execução do projeto, na evolução do projeto, e ao longo de, sei lá, 3, 5 anos, não sei, um cronograma médio ou longo prazo, e acompanhar a dinâmica, né, de como essas coisas vão se acomodando. Porque o simples fato de não correr esse risco, né, por conta do estabelecimento de uma variável ali de recuo de 15 metros, e por que não 11, por que não 10, e qual seria a relação de custo-benefício disso. Então, eu vejo a relevância do projeto, sem dispensar as preocupações que a área, né, requer em relação a isso que foi proposto por essas avaliações que o PREAMAR vem fazendo. Eu acho que é plenamente viável que a prefeitura, assim, o diálogo eu acho que ele não se encerra após essa votação, dessa forma. Eu acredito que é plenamente viável que a prefeitura, sozinha, ou em conjunto com o Ministério do Trabalho, venha a tentar construir uma outra alternativa. Valber, se aprova ou desaprova a nota técnica do PREAMAR que impõe recursos sinérgicos? Bom dia a todos. Diz o doutor João, São Valber, representando o município de Capo de Conde. Já estou dando. Pois é, bem, eu queria fazer inicialmente questão quanto à votação ou não, porque a gente está falando também que, depois que o Cláudio falou também, a relação do licenciamento, né? Lembrando que a gente não está só discutindo agora recuo, né, o uso de algum tipo de equipamento de contenção da velocidade. Está falando também da questão da competência do licenciamento, que foi recomendado, lembrando que é uma recomendação, como bem frisou o Dr. Cláudio,
E aí você muda toda a concepção quando passa do licenciamento do município para o Estado. Até porque eu não sei qual tipo de estudo que, no caso do órgão ambiental estadual, você não vai pedir para o tipo de intervenção. Né? Então é bom deixar bem claro isso também. Eu acompanho a nota técnica, mas com essas preocupações, até que ponderou também o colega Ivan, e também com essa preocupação do licenciamento, porque quando você modifica o ente, essa modificação pode gerar algumas outras condições, né, com relação principalmente à questão do estudo ambiental, enfim. Então, é bom também verificar isso, doutor João. Obrigado. Obrigado. Desculpa, não tenho apresentado minha apresentação. Representante Rio Tinto se encontra. Rio Tinto não se encontra. Representando Bahia da Traição. Bom, eu disse que acompanhava a nota técnica, isso quer dizer que eu estou aprovando. Isso, na própria nota, mas manifesta preocupação com a questão do licenciamento. E o que não está presente, é isso? Então, a próxima a votar aqui na minha lista é Bahia da Traição, Marcelo, é isso? Eu acompanho a nota técnica. Doutora Carla, que ainda não foi apresentada, mas Carla, a nova secretária, não, voltou a ser secretária no ambiente do glorioso município do Sena, recebendo pontos, riquezas, abriu. Obrigada pela apresentação. Você aprova ou desaprova a nota técnica do pré-marketing com o recurso do Ministério? Eu aprovo e acompanho também os que me antecederam. Então, o diálogo tem que ser mantido, sempre há oportunidade para ajustes e adequações que se derem necessárias e pertinentes. Próximo da lista, o município de Pitimbu, quem está representando o município de Pitimbu. O Vitor se aprova ou desaprova a nota técnica do Paraná com o recurso de 15 metros na obra da Praça de São Nascente. Eu aprovo, acompanho o voto da nova. Mataraca se faz presente. Mataraca, o Rodrigo, é isso? Isso, Rodrigo Montrac. Aprova ou desaprova a nota técnica? Aprovo nota técnica. Marcação, se faz presente. Não. SPU, pelo Jennifer. Jennifer se aprova ou desaprova? Pronto. Ibama, do Rodrigo. Aprova ou desaprova? O IBAMA acompanha a nota técnica. Você viu nós estar presente, doutor Rosa, você que volta pela CIMEP? Não? CIMEP para a prova. E aí, como eu não sou membro, né, mas, se for possível, já que vai ter uma oportunidade de debate de solução, como engenheiro, se eu puder participar desse debate com a prefeitura, me coloco à disposição para ver se a gente constrói uma solução que atenda aí. Estudei lá do Ponderão, socorro. Aprova ou desaprova? Acompanhando, doutor. Semas. Eu vou dar para Semas. Thiago. Miguel Silva, aprovo, acompanho a recomendação. Doutor Fábio, perito já de chama federal, de chama federal, parece. Pode voltar. Acompanho a nota técnica e queria ressaltar a questão do estudo multidisciplinar que foi realizado, né? E, inclusive, a questão das alternativas que foram apresentadas agora na última nota técnica. Queria ressaltar que, embora eu não tenha feito a vistoria na área, né, não conheço a área, mas
a nota está bem embasada em função de todos esses campos que foram abordados e as propostas alternativas que foram colocadas hoje. Por agora, sim. A volta já está possível, né? Porque agora está fazendo volta e desaprovar. São quatro. Braulio, Larissa, Braulio e Gustavo, todos aprovam a nota. Tá? Então, declaro aprovada a nota. Se não, o comunicado já faz que se não se trata de fora da derrota, na verdade, se vamos falar de vitória ou derrota, para mim, estamos parcialmente derrotados pelo mundo. Não ter chegado a um acordo que viabilizasse desde já a execução da praça e sobre a autoridade com os requisitos que tinham aqui trazidos. Mas eu concordo na prefeitura a sentar mais uma vez, tentar buscar. Não o dourado, né? Mas a geração de interesse conseguir compatibilizar. Cheguei até no determinado momento de falar, mas a gente tem que fazer escadinho de ossos, altos, que você dá, para poder reduzir a área. Não, mas aí não vai ter cadeirantes, não coloca, mas uma passarela. Se eu estou falando aqui sem, eu não sou engenheiro, né? Eu sou metido aqui. Faz uma passarela elevada que corre à frente de todos os quiosques que chegam elevados, faz acesso para andar para frente, né? Para cadeirantes, enfim. Vamos buscar a criatividade, todo junto, vamos tentar fazer com que o sistema oriental dos Américas tenha uma classe bonita, seja conhecendo um local de muitas pessoas que elas ganham seu sustento, mas também a gente não corre o risco, né, principalmente esses anos princípios da redução da precaução do direito ambiental, e a gente não corre o risco deles, mas em alguns anos a gente passa lá e está acontecendo realmente esse previsto que será acontecido. Então, eu estava numa história, ninguém hoje aqui, tá? Então, se a gente já tivesse conseguido chegar na condenação, né? Abrir, sem mais programas de quais são os próximos pontos. Sim. Ponto 6 da pauta, cada palavra pré-mar para falar sobre a análise da proposta de intervenção ao longo do BES. Eu gostaria de solicitar, se for possível, para puxar primeiro o ponto de pauta do andamento do projeto. Que daí do cronograma. Isso, fica mais fácil. Fala do cronograma do trabalho e relatório do estado do projeto. Isso. E aí você já fala também da análise da situação do BES. Isso, daí depois a doutora Larissa vai fazer uma breve apresentação da lei da traição, né? Como é que está a situação lá. Bem. Boa tarde novamente, né? Primeiramente, eu gostaria aí de pedir para o pessoal do Pré-Amar se levantar, né? Levantar a mão, pelo menos, né? E uma salva de palmas para essa galera toda aí. Está trabalhando sem parar, né? Pensando e trabalhando em prol do desenvolvimento sustentável da costa da Paraíba. Eu trouxe aqui uma apresentação bem curta, que é um resumo aí do andamento do programa, da estrutura do programa atual, né, indicando os próximos passos. Pode passar, tá? Ótimo, beleza. E que já estava solicitado aqui, né, como ponto de pauta da reunião, da terceira reunião ordinária do painel. Lembrando, né, que são 3 slides para recapitular, né, para quem não conhece a história do projeto, né, esse acordo de parceria, né, com o governo do estado, através da Companhia Desenvolvimento da Paraíba, foi lançado, né, em janeiro de 2023.
com a seguinte missão, né? Aliar ciência de ponta, inovação tecnológica e políticas públicas em prol da sustentabilidade da zona costeira da Paraíba, com foco no gerenciamento costeiro integrado. O programa transforma conhecimento técnico-científico em ações concretas para proteger, restaurar e valorizar territórios costeiros paraibanos, né? Então, com base em todo um conjunto de dados que foram levantados ao longo de 2023, que gerou um banco de dados, ou o banco de dados mais completo sobre a zona costeira da Paraíba, né, com dados espacializados, já referenciados, com metadados, etc. Isso chamou a atenção dos órgãos públicos, né, que viram no projeto uma possibilidade de aplicar esses dados ao gerenciamento costeiro da Paraíba, né? Então, foi feita uma ampla articulação, né, sequências de reuniões aqui em outros locais, em Pernambuco, Cruzeiro Oceanográfico, e, enfim, foi construído um entendimento, né, que levou à assinatura de um protocolo de intenções lá em julho de 2023, pelas prefeituras de João Pessoa, Cabedelo, Conde e Lucena, né, já indicando essa intenção de utilizar os dados do Pré-Amar para aplicar na gestão dos municípios, né, e aí finalmente em 29, né, ou em janeiro de 2024 foi lançado, então, a proposta de se ampliar o diagnóstico ambiental para todos os municípios do estado, os 9 municípios, foi lá no Centro de Convenções. E, posteriormente, em março de 2024, foi assinado o termo de ajustamento de conduta aqui no Ministério Público Federal por todas as prefeituras, né? Então, esse foi um marco, né, então, para o desenvolvimento desenvolvimento da Paraíba, né, do litoral brasileiro como um todo. E o que a gente tem feito, né, como que o programa tem avançado nesses meses, né? Então, aqui é um resumo, né, desses momentos importantes que eu mencionei. Então, a gente tem lá em janeiro de 2024 a cerimônia do lançamento do gerenciamento costeiro integrado. Depois, em março, tem a assinatura do TAC aqui, né? Depois, em setembro, teve a assinatura do acordo de parceria, né? Então, você vê, todo um tempo foi transcorrido em função dos dispositivos legais que amparam o programa, né? E aí, só lá em dezembro de 2024 que houve a transferência financeira dos recursos, que começou a viabilizar, então, essas ações nesse ano, né? Só que aí, mesmo sem recurso, ainda a gente já analisou, começou a análise da nota técnica da Baía da Traição, né? E em janeiro, eu lembro bem, dia 3 de janeiro, porque não teve Natal, nem Ano Novo, essas coisas é para quem importa, né? A gente ficou trabalhando na Baía da Traição e já no dia 3 de janeiro iniciou os processos de seleção dos novos pesquisadores, os processos de importação que já estavam todos engatilhados desde junho de 2024, né? E os processos de aquisição de materiais, consumos e serviços. Boa parte do material que já chegou, né? Boa parte não, uma parte do material que já chegou está ali fora. Não sei se todo mundo teve a oportunidade, né, de conhecer a exposição quando chegou, mas ela está montada ainda, então quando sair dá para conhecer melhor os equipamentos, né? Então, a gente também em janeiro entregou a nota técnica da Baía da Traição, que, como foi mencionado, ajudou a economizar 70 milhões de reais em recursos públicos, né? Apontando soluções emergenciais e em médio prazo, que a Larissa vai falar melhor daqui a pouquinho. Já, então, na sequência, né, a gente continuou o levantamento de dados lá na Baía da Traição, né, com fundeio de equipamentos, batimetria, sedimentologia. E nesse mesmo período começou a análise do processo da Praça do Sol Nascente, né? Então, muito intenso esse início do programa, né, com muitos produtos e entregas e processos internos, né, que além dos que vêm pelo painel científico, ainda
outros, né, Glória e Carla, que chegam em paralelo das prefeituras. É logicamente que o Pré-Mar vai dar todo o suporte quando chegar. Então eu criei uma sigla aqui, viu, doutor João? Para essas solicitações extra painel científico, eu denominei de demanda SOAPA, né? Porque então, acho que cabe bem, né? Mas aí a gente está trabalhando, né? Vamos lá, eu estava falando disso porque naquele momento eu mandei um áudio para ele, porque eu acho que traumatizou ele até hoje, ainda que eu cobrava a solução. Acho que foi da Praça de São Francisco? Foi o telefone vermelho. Eu nunca esquecerá. Pronto. Então, mas aí assim, como a prefeitura de Lucena trouxe, né, essa demanda, para a gente auxiliar no projeto de recuperação da Restinga, né? Nossa equipe está em campo, então todos esses, desde que chegou em maio, está finalizando o relatório agora, a proposta, porque, como o professor Alexandre observou, a gente tem alguns atrasos que podem acontecer por condições climáticas, né? Que foi o que aconteceu em Lucena, a gente não conseguiu finalizar os sobrevoos só quando o tempo deixou, né? Então, agora está finalizando, viu? Já foi finalizado o campo e está finalizando o relatório. Tá? Então, e aí só em julho, aqui, né? Isso. Está finalizando em julho agora. Aí só em julho chegou o primeiro equipamento que foi iniciado a importação lá em janeiro. Então, para vocês verem, isso também é um pouco de justificativa, né? Do andamento do projeto. A gente quer que as coisas sejam mais rápidas, mas a máquina não deixa, né? Principalmente nos processos de aquisição e de contratação. Então, essa foi a primeira importação feita pelo programa, veio via CNPq, né, através da nossa fundação. Foi um aprendizado grande para a Fundação de Apoio ao IFPB também. Eles aprenderam como importar via CNPq. E aí está para chegar mais várias outras importações nesse mês de agosto. Então, o que a gente tem programado de imediato agora, né? Julho, agosto, né? Já incluindo esses 2 meses. O início efetivo do campo do diagnóstico ambiental. Né? A gente espera que esteja com tudo aí já resolvido o restante dos materiais, mas temos já agora, para depois da manhã, um treinamento para a equipe que vai embarcar de sobrevivência no mar, tá? Temos treinamento da equipe de geomorfologia no dia 12 a 15 de agosto, agora lá na Cine, lá na IF e na Cine. Temos treinamento também do pessoal do socioeconômico já para semana que vem, né, Gustavo? Se conseguisse, Gustavo Isola, né? Para selecionar, também foi bem, nem vou entrar em detalhes das dificuldades, mas estamos vencendo os processos, né? E aí, efetivamente, então, agosto a julho, 12 meses de campo, né? Com levantamento de dados sistematizado, diferente do que vem acontecendo agora, que a gente está apagando fogueira, né? E tratando questões pontuais. Porque a própria essência do pré-amar, né? O espírito do pré-amar, como o Braulio gosta de dizer, né? O DNA, melhor ainda, o DNA do pré-amar é a gente trabalhar a zona costeira de forma integrada, né? Porque é um sistema integrado, o sistema costeiro. Então, essas questões pontuais a gente vai continuar, sim, fazendo e atendendo e analisando o que for necessário, mas tem que trabalhar a costa como um todo. E ali já estão previstos, viu, doutor João, as outras reuniões aqui, ó, do painel científico, tá? Que são a cada 3 meses, com, lá no final, sim, nessas reuniões dos painéis científicos, as projas já devem trazer os dados preliminares, né? E lá no final, a entrega do relatório com proposições de intervenções e uma audiência pública para apresentar para a sociedade em geral. Tá, aí aqui é só para lembrar também, né, que abrange os 9 municípios, do talude a 300 metros, arredondando para 500, na verdade, né? Do continente. E aqui é a estrutura do programa atual, né? Então, acho que aqui é um ponto legal, porque nem todo mundo conhece o pré-amar por inteiro, né? Então, esse aqui é o organograma do projeto. Ó, eu vou fazer vários destaques para explicar um pouquinho melhor, tá? Bem rapidinho.
Então, lá em cima a gente tem a estrutura administrativa, tá? Que foi então estabelecida através de um acordo de parceria, que é chancelado pela Equipe Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação da Advocacia Geral da União, tá? E é assinado, então, pelo Instituto Federal, pela Companhia de Desenvolvimento e pelo Ministério Público, né? Cada um com seus representantes aqui. Na área administrativa, a gente tem a coordenação técnico-científica feita por mim, tem a coordenação pela SINEP feita pelo RICER, tem os fiscais de contrato, né, que vão analisar toda a prestação de contas e a parte administrativa do programa, e temos os fluxos processuais todos, que começam, né, na coordenação administrativa, passando por várias etapas internas, que culminam no polo de inovação, que daí sim vão para a fundação, e finalizam com as aquisições e compras, etc. Aí a gente tem toda a área de pesquisa, né? Então você vê, cada caixinha dessa aqui, ó, tem um nome. E cada nome que está em cada caixinha dessa aqui tem uma função, né? Eu tomei muito cuidado de deixar isso muito bem claro e amarrado e, né, transparente, porque às vezes assusta uma equipe tão grande de pesquisadores. Mas como a gente está trabalhando todo o litoral, nos 3 meios, e é muito trabalho de laboratório também, né? A gente, muitas especialidades, a gente precisa ter uma equipe, que aqui a gente está falando de alunos, pesquisadores, servidores públicos das ICTs e colaboradores externos, né? Então, aqui dentro da estrutura de pesquisa, aqui tem o meio socioeconômico, tá? Tem o meio físico e o meio biológico. Todo mundo reclama que o Braulio tem uma equipe maior do que o resto da galera, mas é que ele foi inteligente de fracionar, né, algumas coisas que conseguiu encaixar ali. Por exemplo, se a gente vai falar de bentos, para quem não sabe, os bentos são os organismos que vivem no fundo, seja no substrato consolidado como inconsolidado. Se eu vou tentar analisar e identificar a biodiversidade bentônica, eu estou falando de corais, estou falando de esponja, estou falando de briozoário, estou falando de alga, estou falando de molusco, estou falando de crustáceo. Para cada um desses grupos tem uma especialidade, né? Não tem um biólogo que chega e identifica tudo, ele pode identificar em uma família, daí que não serve para muita coisa, né? Então, tem toda uma estrutura administrativa, de pesquisa aqui só do meio biológico, né? Tem a molecular, enfim, tem. Só olhando com mais detalhe aqui não dá para ver, né? Aqui no físico também, né? Tem toda a parte de oceanografia e geomorfologia. Aqui é geomorfologia, aqui é oceanografia. E no socioeconômico, toda a área de pesca e a parte turismo e comunidades tradicionais. Turismo e comunidades tradicionais. Essa caixinha amarela, né? São os monitores que são das comunidades tradicionais para fazer o acompanhamento do desembarque pesqueiro, por exemplo, né? Então a gente tem um acompanhamento constante, porque desde 2011 não se tem essa variação aqui na Paraíba, na verdade, nem no estado do Brasil. Então não se sabe o que chega de pescado. Imagina, para a Mar vai instalar recifes artificiais, tem que ter dados para saber se deu resultado, né? Tem que ter dados de como está a pesca agora para prever qualquer tipo de intervenção que vai ser licenciada, como uma dragagem, né? Como uma intervenção de infraestrutura. Então, a gente precisa desses dados, precisa prever, então, todos os estudos. Além disso, a gente tem equipes de coleta específica. Então, tem uma equipe toda de oceanografia, né? Já estamos com uma embarcação que eu digo que é pesquisa Roots, que é mais pesada, alto mar, é um barco mais pauleira. Vamos ver quem vai aguentar, né? Não sei se todo mundo vai. Para fazer a plataforma inteira. Estamos com o catamarã de pesquisa já em construção, tá? Tivemos 60%, que é a pesquisa Nutella, né? Pesquisa mais costeira, toda arrumadinha para visita técnica, para monitoramento, para pesquisa, né? Para a Karina usar lá, né, Karina? Com o uniforme do Pré-Mar, todo mundo arrumadinho, né? Então, esse catamarã está já bem adiantado, também vai dar um suporte bom nessa área de sonografia. Enfim, equipes também em campo, usando esses equipamentos que estão aqui fora. Esse drone grandão que vocês viram, ele é um modelo chamado Matriz 350. Aquele sensor que tem embaixo dele é um sensor LiDAR
super sofisticado, não tinha no Nordeste nenhum desse tipo. E ele é de longe muito melhor do que o LiDAR 2 da DJI, né? Ele é com mais faixas de frequência, com maior penetração. Só aquele sensor custou R$380 mil, que junto com o drone vão estar voando com R$500 mil, cobrindo a costa inteira, né? Um grande investimento, um salto aqui tecnológico para a geomorfologia na Paraíba. Associado com os outros equipamentos de levantamento topográfico, né, RTK, os outros drones, a gente está com uma força assim, de trabalho nessa área muito grande e rápido. Né? Tá? Então, finalizando aqui, a gente tem toda uma outra área do projeto que é relacionada à tecnologia da formação, né, que são os bancos de dados, sistema de informação geográfica, sistemas de gestão de projeto, etc. E mais a parte da tecnologia aplicada, que são que é o subprograma de restauração de corais e os recifes artificiais. Tá? E aí, por fim, temos aqui a área de comunicação, né? Cadê Erani, Diego, cadê Diego? Saiu, Rebeca, né? Pronto, estão fazendo esse maravilhoso trabalho de comunicação do Pré-Amar. E também temos toda uma equipe de educação ambiental, né, e de prototipação, realidade aumentada virtual, junto com a capacitação do Pré-Amar. Cadê o professor Marcelo? Está ali, né? Acabou de formar uma turma agora, né, de marinheiro auxiliar de convés e condutor de turismo náutico. Tem sido super importante esse trabalho, né, entregado para o Pré-Amar. E o painel científico, né, que aí vem diretamente ligado aqui ao Ministério Público, né, presidido pela secretária Rafaela e com todas as instituições. E o painel científico tem essa ligação direta com o diagnóstico ambiental. Então, esse aqui é o escopo geral do Pré-Amar, né, e em que momento que ele está de andamento. Né? Mas gostaria de destacar que só nesse ano, então, a gente já tem 2 notas técnicas, um parecer técnico, estruturação toda da equipe e vários pilotos já para começar a fazer esse levantamento tão sonhado. Né? Acho que a Larissa, né, Larissa? Bahia da Traição, especificamente. Ah, sim. Então, em relação ao Bessa, né, a gente já tinha apontado aqui para o painel a seguinte situação. O Bessa, ele necessita, é uma condição sine qua non, né? Ele necessita dos ADCPs, né? A gente, que já estão chegando. Hoje mesmo recebi o e-mail do CNPq, indicando que já estão em transporte, já saíram da Noruega, então já passaram pelo desembaraço aduaneiro, deve estar chegando agora. Ele precisa instalar esses equipamentos na área do Bessa, para poder dar uma solução tecnicamente bem fundamentada, porque é uma área muito importante, assim, que a gente tem muitas construções, tem muito potenciais de conflito, né, dependendo do que aconteça ou se não aconteça, tem áreas de risco, a gente já fez levantamentos prévios, temos para soltar uma sugestão agora, né, de recomendação de algumas ações pontuais emergenciais, mas uma solução para a questão da erosão no BES, ela tem que passar por uma análise muito mais criteriosa com o fundeiro dos ADCPs. Porque é diferente da praça do Sol Nascente, que ali ainda tem praia, né? No BES já não tem mais praia praticamente, né? Só na maré baixa. E o processo erosivo está muito grave. Então, no Bessa, assim que chegar os DCPs, vai fundear e aí concluir os estudos, né, para médio prazo, talvez uns 3 meses, mais ou menos, que ele está chutando, para ter um parecer inicial. Tá? Porque pode considerar que o primeiro fundeiro desse ADCP será do BES. Com certeza, absoluta. A gente adquiriu 4 DCPs. Cada DCP custa R$250 mil. Só a DCP tem R$1 milhão investidos. Um ADCP vai ficar na embarcação, que é o bottom tracking, então ele vai fazer as medições, as leituras com o movimento da embarcação, e compensa deslocamento, e maré e tal. Os outros 3 vão ficar fundeados na plataforma continental. A gente fundeou na Baía da Traição, né? Mas teve que terceirizar para dar tempo de trazer os resultados agora, né?
O nosso NFUDA 2, eles têm uma frequência. Foram dois, tá? Desculpa, foram dois. Agora vai fundear dois na plataforma ali na faixa dos 30 metros, numa frequência de 500 Hz, 500 MHz, que eles pegam profundidades maiores, vai trabalhar com um de 1000 MHz em profundidades bem rasas. E daí ele consegue analisar essas situações bem específicas. A gente entende o geral, né, a região como um todo, e entende o local especificamente. Então, será lá o primeiro fundeio, confirmado. É isso. Já aproveitando, sobre o próximo reunião ordinária, porque o dia já está programado, né? Aqui na pauta que seria dia 28 ou 29 de outubro, uma terça ou uma quarta, alguma consideração? Terça é melhor que a maioria dos professores não dá aula na terça. Então pronto, fica no dia 28 do Melhor 10. eles dão aula na quarta. Ai, mesmo. Então vai ter que ser 39. Ele vai estar fechado. Logo do 10 de lugar. Ok. Já informei, a mudança da apresentação do centro, doutora Carla Martins, de dúvida. E, por último, dois assuntos, uma necessidade de indicação de suplentes, caso não justificado, só os municípios de Cabeleiro, indicar suplente, município de Conde, indicar suplente, município de Rio Tinto, não está presente, município de Pitimbu, indicar suplente, e o município de Mataraca, e marcação de casos suplentes. Vai, nossa. Certo? Também constitui Ibama não de curso suplente, falar com outros superintendentes, por favor. SPU também não tem indicação de suplente. Cinep também não tem indicação de suplente. Querendo dividir a responsabilidade de jeito que não é. Não, tipo, O Belém também não tem indicação de suplente. Isso, vamos. Tá? Para finalizar, o pedido da Cinep. Ela está sempre vindo, né? É uma boa. Uma boa. Agora vem aqui. Tornamos a sugestão de incluir como espécie tem que debater, tem que ouvinte e voz, ou seja, pode participar de discussões, mas não poderia voltar, até porque para voltar tem que fazer não é só aqui alguém que represente a Academia Paraibana de Engenharia, certo? Então, se alguém se não fecha contrária, a propositura da conversa. Então, vai ficar aprovado, como pode fazer a ponte, e depois falar com o doutor Rafael para próximas reuniões trazer como direito assento e goles, mas não voto, representando da Academia Paraibana de Engenharia. É isso, alguém quer fazer mais alguma consideração, né? Larissa. Doutora Larissa, doutor. É só uma consideração que eu gostaria de fazer. Talvez não seja nem o momento mais oportuno da reunião, mas antes tarde do que nunca. Eu queria só retomar o ponto da intervenção lá no Baía da Traição, em relação ao licenciamento ambiental. É uma intervenção que envolve a área do mar territorial e tem uma parte em terra que é terra indígena. Então, nesse caso, o licenciamento não é da SUDES, o licenciamento é do IBAMA, mas em princípio. Tá? Então, assim, o doutor Romulo citou a SUDEMA como fazendo possível contato nos próximos dias. Então, só lembrar que, na verdade, em princípio, é o IBAMA, o licenciamento. Pode até vir a ser estabelecido um processo de delegação, enfim, mas, em princípio, o constato tem que ser feito com o IBAMA. O primeira etapa da obra hoje serão os atos de recifes artificiais. A primeira etapa da obra será a colocação das rochas graníticas, né? O enrocamento. Mas trecho ali é terra indígena, é o finalzinho da terra indígena. Trecho. Muita preocupação, enfim, mas não, vamos trabalhar então. Larissa.
Não, eu gostaria de trazer, né, aqui para o painel o andamento das pesquisas na Baía da Traição. Que a gente está só em gabinete, né? Eu acho que vale, né, a gente apresentar. Primeiro, eu gostaria de agradecer à prefeitura e a equipe, né, da Baía da Traição por nos apoiar muito nessa etapa de coleta de dados. Está sempre ali à disposição, sem falar também da população, que são muito solistas com a gente, né? E isso ajuda muito a equipe. Então, eu agradeço, muito obrigada mesmo. Vou só ver se atualizar um pouquinho como é que está o andamento das pesquisas. Posso botar o óculos, né? Tá difícil, né? Aqui está só uma parte da equipe do meio físico que está trabalhando no primeiro momento, tá? Na coleta de dados e na análise dessas informações. Aqui também tem uma parte da equipe técnica. Faltou meu nome. Pô, menino, só bastante. Muita gente, mas tem mais gente trabalhando aqui também. O objetivo, né, dessa segunda etapa, lembrando que na nota técnica a gente tinha proposto um projeto escalonado, para a gente compreender um pouquinho a dinâmica, porque realmente ali é um ponto muito crítico. E falando aqui com a Prefeitura de João Pessoa, a gente vai seguir mais ou menos uma metodologia parecida para o BESA, porque a gente precisa compreender a dinâmica ali. A gente trabalha com células diferentes ali. Células, eu digo, de corrente, entende? Então, a gente realmente precisa entender minimamente, pelo menos, ter dados primários para a gente poder propor alguma solução, né? Trabalhar junto nisso. Então, o objetivo é realizar a coleta de dados primários com foco na definição precisa das dimensões dos quebra-mares, né? Esse comprimento, largura, altura, posição, né? E a localização exata que a gente vai instalar. E se de fato essa proposta, a partir dos cenários que a gente vai criar, né, com esses dados, se realmente é viável, se vai trazer a solução ali para minimizar a questão do avanço, né, do nível do mar livre. Então, a princípio, a gente fez levantamentos batimétricos, coleta de análise de sedimento, tanto em plataforma rasa, nessa área mais abrigada, e das praias. Levantamento primário dos dados hidrodinâmicos e também de corrente, utilizando o ADCP. Foram instalados 2 ADCPs, um em uma profundidade de aproximadamente 18 a 20 metros, a gente não pode dizer o local, né, por uma questão de segurança. E os outros a gente colocou dentro da Bahia em si, né, tanto na parte norte, que é onde é o ponto crítico, como na parte sul também, para a gente poder entender um pouquinho a dinâmica. Se aquele portal estava fechado ou não, são discussões que a gente vem trazendo ao longo das modelagens, né? A morfologia das praias do norte da Baía da Traição, coloquei praia Fonte e Trincheira, e o aerolevantamento, que também a gente está fazendo isso, um ortomosaico, para a gente poder medir com mais precisão, né, a linha de interesse, a questão da vulnerabilidade. Futuramente vai envolver também o pessoal do meio socioeconômico, pensando na questão de qual é a quantidade, né, da população que reside ali que está em risco. Isso também é importante para a gente mitigar, trazer uma solução, né, baseada nisso. E quais foram as atividades, né? Aqui eu trouxe algumas imagens de campo. Então, no dia 22 de abril, começou toda a mobilização do pessoal com embarcações e equipamentos, saindo de Recife, indo para a Baía da Traição. Entre 23 e 25 de abril, a gente iniciou, né, o levantamento batimétrico. Lembrando que a gente teve questões meteorológicas que impediram bastante finalizar a batimetria, apesar da área não ser tão grande,
mas finalizar no mesmo dia foi complicado por conta desses eventos, né? Então ficou entre 23 e 25. De 25 a 26 houve a instalação dos ADCPs. Dia 27 de abril a 2 de maio houve a continuação, né, do levantamento batimétrico. 3 de maio a gente fez a coleta dos sedimentos na plataforma rasa. Dia 16 iniciou-se a análise em laboratório desses sedimentos. Cadê? Dia 3, né? 16. 27 de junho, a gente resgatou os ADCPs. E aí, isso foi até uma questão da gente analisar até para o futuro, né? Onde a gente vai instalar, porque a questão de cracas pode interferir nos dados, né? Então, teve um períodozinho só, de poucos dias, acho que 2, 3 dias, que a gente não conseguiu medir a corrente, mas isso não inviabilizou os dados, né? Então, dia 6 de julho, a gente elaborou o mapa granulométrico da plataforma rasa. 9 de julho, teve a entrega dos dados de onda e de corrente pós-processamento e iniciamos a modelagem computacional. Entre 15 e 24 de julho, a gente fez o levantamento morfológico, que são os perfis de praias e aerolevantamento. Lembrando que, nesse sentido, a modelagem, né, essa morfologia, a gente fez a primeira coleta desse dado ano passado. Então, essa já é a segunda vez que a gente coleta dados nas praias, para a gente entender justamente a dinâmica desses sedimentos, né? E com isso a gente tem aí uma análise do balanço sedimentar, ver qual é a velocidade de transporte, a quantidade de sedimento que é perdido em cada parte dessas praias. Isso é importante para a gente analisar, né? Oi? Eu estou aberta até. Passou. Então, a partir do levantamento batimétrico, a gente conseguiu realizar, entender o fundo, né, marinho, daquela plataforma mais rasa. Vamos passar. Lembrando que aqui são dados brutos, ainda falta a interpretação e a correlação dos dados. Aqui a gente traz, deixa eu ver isso aqui, o mapa granulométrico, né, onde a gente observa que a predominância dos sedimentos nessa plataforma é de areia fina a muito fina, encontrando até siltes e argilas. Então, é um ambiente que tem uma mobilização, quando a gente tem um evento muito extremo, ele está mais propício a esse sedimento se mobilizar. A gente também tem que levar em consideração que a gente está levando um estágio só dessa etapa, que a gente precisa, no futuro, com o andamento do pré-mar, a gente vai repetir essa coleta de sedimento para fazer a análise. Não vai ser em todos os pontos que a gente vai fazer isso, mas em pontos críticos será necessário para a gente, então, compreender se a plataforma mantém-se com o mesmo padrão granulométrico ou ele altera ao longo das estações. Aqui é a análise, né, que a gente faz no sistema chamado CASSI, onde a gente consegue medir o grau não o grau de vulnerabilidade, que não é só para nessa África, né, mas as áreas que estão criticamente propensa a uma erosão, né? Com médio grau de vulnerabilidade, mas isso nos dá uma ideia de que se a área, a linha de costa, ela avança, recua, e isso a gente consegue medir se está tendo erosão, se a área é muito crítica, e esse trecho norte da Baía da Traição ficou em vermelho, né? Indicando que realmente há um intenso processo erosivo relacionado ao avanço da linha de costa. Aqui do lado trouxe alguns perfis que foram levantados esse mês, tá certo? Mostrando a morfologia dessas praias, a extensão dela. Foram medidos em uma maré 0,35, então a maré baixa, considerada baixa. E aqui são os primeiros dados bem robustos dos ADCPs, que são esses equipamentos que medem corrente e transporte do fundo.
Esse dado aqui, ele mostra as correntes, a direção, né, das correntes na área mais profunda, onde a gente instalou. Então, observe que na parte mais superficial, ela tem uma tendência à corrente, lembrando que aqui a gente tem que levar em consideração os 4 estágios de maré, tá certo? Então, não é nada parado, ele é cíclico, ele está aqui nessa elipse rodando, né? Mas a predominância é que ele tenha uma corrente superficial para noroeste, no meio também, né? E aqui ele se espalha mais na parte do fundo. Então, a corrente de fundo, que é responsável pelo transporte do sedimento, ela tem também uma predominância para noroeste, coincide justamente até mesmo com a posição, né? Da costa, se a gente for analisar, não é totalmente para o norte, né? E, então, coincide com a deriva, tá certo? Nessas áreas mais profundas, e a velocidade aqui está em torno das 40 centímetros, 40 centímetros por segundo, né? É o que a corrente consegue transportar sedimento. Isso medido em centímetros. Aqui são dados que somem um pouco, né? Mas são dados da parte norte da Baía da Traição, né? Já na zona abrigada pelos recifes. Então, a gente observa que a gente já tem uma diferença, né, nas correntes. A direção muda um pouco. Isso tem relação com a difração e refração. Então, ela já tende a ir para oeste, ou seja, coincide justamente em direção à linha de costa. Então, a intensidade dessa corrente termina promovendo, né, uma mobilização maior dos sedimentos. No fundo, ela vai mais para sudoeste, isso é bem interessante também. E no final, a gente vai pegar todos esses dados que a gente pega de uma forma bem bruta, e a gente vai colocar em sistemas que modelam. Então, a gente vai ter uma hidrodinâmica realmente daquela área, medindo cada centímetro naquele trecho que a gente fez da coleta, né, desse transporte. Pode ser mais uma. Tem direção de onda. A direção das ondas é a média, né? Se a gente for pegar, que é a parte mais profunda, a DCB, onde a gente colocou fora da área abrigada, né? As ondas variavam entre a altura de 70 metros, 0,7 metros a 1,65 metros, a média de 1,10 metros. O período varia de 14 segundos a 3 segundos, com a média de 8 segundos. Na zona abrigada, né, a direção tende a ser de leste, e quando a gente entra para as zonas abrigadas, a gente vê que ela movimenta-se um pouco mais, mas fica entre leste, leste-nordeste, nordeste, leste-sudeste. E isso aqui para o ponto no norte, né? E aqui para o sul, ela também tem esse mesmo dimensionamento, mas observe que a velocidade, né, a direção, ela tende a ser mais de leste e nordeste. Isso pode ter influência da barreira, né, de Recife, que ali é mais fechada, né? Então, a corrente do rio, ali do estuário, pode influenciar mais. E aqui é o cronograma. Coletamos todos os dados, agora vamos uni-los, que é o importante, né? Então, a modelagem de calibração vai iniciar agora em agosto. Já começou, né? Mas a gente tem que trabalhar com malhas, aí faz de novo. Então, a gente está prevendo para que a gente finalize essa modelagem e a calibração em agosto, e a gente inicie já em agosto o relatório hidrodinâmico para a gente apresentar, entregar em setembro. Vendo agora, né, que a nossa reunião vai ser em outubro, a gente pode disponibilizar e apresentar em outubro. A gente vê isso. A modelagem hidrodinâmica, já com cenários, a gente só pode fazer isso a partir do entendimento de que, como está ali, natural, como é que acontece.
A partir dali é que a gente pode criar cenários. Mas se os supercomputadores do pré-mar chegarem logo, daí não roda mais rápido isso aí, não? Não é rodar, A Cláudio. modelagem. É porque tem um fator humano de você fazer as malhas, entendeu? O computador pode ser rápido, mas a gente tem toda uma questão de manual mesmo. Tem um fator manual. A gente precisa entregar uma malha boa para que o sistema consiga gerar o dado mais próximo do real. Entendeu? Aí a gente vai fazer aí, eu não sei nem quantas modelagens para chegar em um resultado mais viável, né? Então, a modelagem hidrodinâmica com esses cenários, a gente vai criar vários, né? A gente vai precisar desse tempo aqui. E a nossa proposta é entregar um relatório com alguma solução baseada nesses cenários em dezembro. E aí a gente disponibiliza e poderemos discutir no painel científico em janeiro. Essa proposta, trabalhando assim com o tempo bem apertado, viu? Trabalhando com o tempo apertado e o computador sem parar, inclusive está lá ligado. Fazendo isso. Tá bom? Obrigada. Uma dúvida. Metodologia da produção do conhecimento científico será aplicada na resolução dos nossos problemas. Né? A apresentação da Larissa mostra que não há mero empirismo, não há mero tentativa e erro, não. As coisas são feitas com base na produção do estudo científico, obviamente com estrutura que, se não fosse o acordo feito, não teríamos, né? Mas ainda bem que o temos. Vamos aproveitar ao máximo os talentos do pessoal para entregarmos uma quantidade de resultados possíveis. Eu acho que é isso, acho que pela pauta não tem mais nada a ser tratado, então a próxima reunião ordinária, salvo situações excepcionais, ela está no vermelho do das bandeiras do Paulo falou, triangular, solapa. Solapa. Vamos torcer para não aparece. E sobre a praça, eu concordo mais uma vez, né, que continuando os diálogos para tentar chegar a uma ponderação adequada para que a gente tenha condições da praia e da praia. Então, declaro encerrado, mas foi uma reunião, a terceira reunião do painel científico. Obrigado pela atenção. Vamos ficar aqui à frente.